Bom, vamos então. Já tomamos o cafezinho da tarde, o segundo, o terceiro ou quarto do dia, não sei bem. Vamos então para o último painel desta conferência. Até agora estivemos a falar essencialmente de transição ambiental, estivemos a falar essencialmente de descarbonização, mas esteve sempre presente nas nossas conversas a questão da digitalização, que é nessa que vamos focar um bocadinho mais, a nossa atenção agora e, portanto, o painel, o conceito de Smart Cities e o impulso para a transição digital. Smart Cities ou cidades inteligentes, nós agora não estamos rendidos aos termos em inglês, como já vamos ver pela descrição do cargo do Pedro Gaspar, que está ali na ponta esquerda, que é Future Business Technology Director. Isto, se fosse em português, seria diretor de novas tecnologias de negócio, mas não tinha o mesmo sex appeal, de facto, que é a mesma capacidade de atração, não é? Repare que eu fui buscar outra vez um termo em inglês, mas pronto. Portanto, Smart Cities, cidades inteligentes no sentido, presumo eu, e corrigir-me os meus colegas do painel, no sentido de haver maior quantidade de produção, de maior quantidade de informação, transferência de maior quantidade de informação e, portanto, a informação é poder, já se dizia, neste caso informação é negócio, informação é capacidade de gestão, é capacidade de gerir a cidade e, no caso que nos interessa em particular, é a capacidade de gerir a oferta de mobilidade. Portanto, como convidados temos a doutora Ana Marques, coordenadora do Pilar 3 da Estrutura de Missão Portugal Digital, e esta coisa do Pilar 3 é o pilar da digitalização do Estado. Depois, ao centro, o Manuel Paulo Teixeira, que é o administrador delegado da TIP, Transportes Intermodais do Porto, que nasce para criar e para gerir o sistema de bilhética integrado, o Andante, que já foi vastas vezes aqui referido e que de facto foi uma pedrada no charco e ainda continua a ser, felizmente, o pedra de toque da nossa oferta. Metro do Porto, diretor municipal da Mobilidade e Transportes da Câmara Municipal, portanto tem um percurso ligado a esta área dos transportes e da mobilidade, e o Pedro Gaspar está aqui em substituição do Paulo Manes, do CEIA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, que é uma das casas de que nós aqui no Porto nos orgulhamos muito, embora sejam em Matosinhos, não é? Mas do Porto, no conceito lato do termo, portanto, quando há problemas é de Matosinhos, quando é bom é do Porto, e, portanto, também estão ali na circunvalação, é fácil, é só puxar para um lado ou para o outro. E portanto, o Paulo Manes era para estar aqui connosco, mas, a Covid continua a pregar-nos partidas e, portanto, no caso, não pode estar hoje aqui, está muito bem representado pelo Pedro Gaspar, com aquele título quase impronunciável das novas tecnologias. Bom, vamos então vamos começar pelo princípio. Portugal tem uma estratégia nacional para as Smart Cities e eu pedia que os meus amigos me tentassem rapidamente, porque vamos ter que controlar aqui um bocadinho o tempo, o que é essa coisa das Smart Cities, o que é que pode aportar para aquilo que nos interessa aqui, que é a questão da mobilidade, da gestão da oferta de transporte público, da melhoria da oferta de transporte público. Doutora, começava por si. Muito obrigada. Obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui, em nome da Portugal Digital. Eu começava por fazer uma ligeira correção. Portugal ainda não tem uma estratégia nacional de Smart Cities. Ao longo do último ano, e era efetivamente é uma medida constante do Plano de Ação para a Transição Digital, tem vindo a ser feito o trabalho técnico com vista, de facto, à implementação de uma estratégia nacional de Smart Cities, portanto, trabalho técnico esse que tem contado com várias áreas governativas, com muitíssimos stakeholders,
desde logo os municípios, as CCDRs, vários a Associação Nacional de Municípios e vários outros stakeholders, e a PwC como entidade, aqui também com a componente técnica, por via do instrumento de assistência técnica da DG Reform da Comissão Europeia. E, portanto, é um trabalho técnico que tem vindo, de facto, a ser realizado. Naturalmente que agora os decisores políticos têm em mãos também aqui, naturalmente, portanto, a reavaliação e conclusão, digamos assim, dos trabalhos, do que virá a ser, no fundo, ou não é? Portanto, os próximos passos da estratégia, sobretudo da visão para as Smart Cities em Portugal. Estamos nesse momento. Ok, mas então ainda sem estratégia nacional, de qualquer maneira, pergunto-lhe, estando a sua doutora na área, a coordenar a área da digitalização do Estado, estando nós aqui a falar, que é um pilar importante enfim, no ecossistema dos transportes, a questão das autoridades de transportes, em que é que a digitalização e a abundância de dados, de mais dados, pode permitir uma maior interação entre o Estado e as autoridades, e entre as autoridades e os operadores? Vivemos um momento muitíssimo interessante. Efetivamente, como dizia há pouco, quando se fala em Smart Cities, fala-se muito pela questão dos dados e da qualidade de dados neste momento relevantes, existentes e que é possível, não é? Aos quais é possível aceder, com total respeito pela privacidade. Obviamente. E tudo mais, que nos permitem suportar a decisão, não já com base em expectativas, em previsões, mas efetivamente com base em dados muitíssimo concretos, as digital twins, não é? Portanto, permitem verdadeiras previsões do resultado de certa decisão. Portanto, como se fossem as plataformas urbanas, verdadeiros cockpits, não é? De gestão das cidades. Estamos, de facto, neste momento, num ponto possibilitado pela evolução da tecnologia, naturalmente, e da inovação, que nos permite gerir as cidades de forma, lá está, e por isso se diz inteligente, não é? Totalmente distinta, seja qual for, no fundo, o domínio das Smart Cities que abordemos. Ambiente, resíduos, participação cívica, mobilidade, não é? Enfim, todas as outras componentes permitem, de facto, hoje em dia, com a sensorização do equipamento e tudo mais, pensar-se, de facto, no objetivo último, que é trazer mais qualidade de vida aos cidadãos, não é? Mais transparência aos processos decisórios, trazer mais informação para suportar a decisão política e, com isso, no fundo, aproximar os cidadãos das cidades, não é? Muito bem. Manuel Paulo Teixeira, na TIP, dados já é a vossa matéria-prima do dia-a-dia, e presumo eu que as validações e a informação que retiram das validações vá muito além de contar validações, não é? Portanto, hão de ter uma informação muito mais rica. De qualquer maneira, como é que vocês encaram isto das Smart Cities e, portanto, deste desenvolvimento exponencial da monitorização da realidade em tempo real, diria eu, não é? Muito bem. Antes de mais, queria agradecer o convite da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, na pessoa da Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, por estar aqui presente hoje. E cumprimentar todos os outros resistentes que ainda estão presentes nesta sessão, que foi interessantíssima desde de manhã. Relativamente à questão que me coloca e de como é que nós intervimos naquilo que é o conceito de Smart City. As Smart Cities, efetivamente, têm várias componentes, como já foi referido, na área do ambiente, na área dos transportes. Os transportes é, de facto, uma componente importantíssima e que pesa muito na qualidade de vida das pessoas. O caminho para chegar às Smart Cities passa muito pela sensorização, por obtermos dados, por obtermos números
para quê? Para despistar aquilo que é a nossa percepção, e a mobilidade é muito dada a más percepções da realidade. Nós somos traídos por aquilo que nós achamos que efetivamente é. Dando aqui um exemplo, se uma pessoa apanhar um engarrafamento todos os dias, diz que a cidade está um caos. Se houver outro município que não apanha qualquer engarrafamento, diz, não, isto não está tão mal, as pessoas são mais exageradas. E depois é ver estas pessoas a falarem dos transportes públicos sem serem utilizadores de transportes públicos. Ou utilizadores de transportes públicos a falarem de pessoas que andam de bicicleta sem terem a experiência de andar de bicicleta. E, portanto, muitas vezes as decisões políticas e que depois vão interferir na vida de um número grande de cidadãos, muitas vezes são traídas e são afetadas por aquilo que é a própria percepção dos decisores. Eu costumo dizer, quando vejo alguém na área da mobilidade a dizer, por exemplo, eu recuo logo na minha... porque o por exemplo eu não é exemplo quando se está a tratar de mobilidade. Pode-se dar o exemplo em conversa com amigos, quando se está a tratar seriamente do tema, tem que haver dados. Tem que haver dados, esses dados têm que existir, têm que ser... porque, de facto, a percepção trai. Nós achamos que existem 10 pessoas que viajam de manhã de determinada forma, porque as vemos e que aquele é o ponto que está mais saturado numa determinada entrada, por exemplo, de uma estação, porque só passamos naquela, não passamos na outra, e, portanto, somos capazes de dizer que as outras estão vazias porque nós só vemos aquelas pessoas. Portanto, os dados são importantíssimos para o apoio à decisão. No caso do tipo, o tipo tem aqui uma grande vantagem. Começou bem, ou seja, pensar numa realidade em termos de transporte público, num denominador comum para vários modos de transporte, já é um bom princípio. Portanto, haver um título de transporte que seja partilhado por vários modos de transporte. Para além disto, ainda conseguiu que, dentro dos vários modos de transporte, do comboio, do autocarro e do metro, que pudesse também integrar outros operadores dentro desses modos de transporte. E por isso ele inclui operadores públicos e operadores privados. E, portanto, isto é de um conforto enorme para o utilizador, para o cliente do transporte público. Para além de ter uma bilhética única, tem um tarifário único, portanto não obriga a fazer diferentes contas para poder andar num sistema de transporte. E aqui começa-se a montar um sistema, não é? E para além disso tem uma rede de vendas também comum, que também ajuda. E, portanto, arranjar um denominador comum para utilizar o transporte público é uma grande vantagem relativamente a outras realidades urbanas. Nasceu assim, cresceu assim, estamos numa fase em que temos que melhorar e ir de encontro aos novos hábitos da população, às novas tecnologias, para nos adaptarmos o mais rapidamente possível àquilo que os clientes desejam, para que não desistam desta experiência que é utilizar o transporte público. Muito bem. Pedro Gaspar, isto é um negócio, de facto, dos dados, não é? Esta coisa das smart cities, dos dados, dos sensores a canalizarem dados, isto de facto é um negócio. Vocês têm trabalho desenvolvido, nomeadamente na área da mobilidade como um serviço, portanto, obviamente bebendo e explorando a informação que vos que conseguem captar de montes de localizações. E eu perguntava-lhe, isso de facto pode representar um upgrade importante, alavancar uma melhoria de qualidade do sistema de transportes e da mobilidade no seu todo, não apenas integrando desde logo até diferentes modos e até diferentes formas de mobilidade, nomeadamente as formas suaves de mobilidade. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu começaria por dizer o seguinte, pegando um bocadinho aqui nas intervenções também dos meus colegas de painel. Nós, quando falamos de dados, e agora aqui concretamente aplicado a este contexto de Smart Cities, eu dividia aqui em 3 camadas, que acho que são relevantes. Portanto, primeiro, há uma camada base, que eu voltava a falar há pouco, de sensorização, que nós, lá vou eu usar outro termo, o que chamamos de Internet of Things, que nos permite, de facto,
E por Internet of Things estamos a dizer todos os aparelhos, devices. E por aparelhos estamos a falar telefones, veículos, cadeiras dos veículos, tudo sensorizado e a transmitir informação, a transmitir dados. Okay? Transmitir dados. Por exemplo, eu estava a usar o exemplo de uma cadeira, é um problema, nós sabemos no transporte público o quanto é que vai ocupado, não é? Se vai muito cheio, se não vai, e se vai muito cheio, o quanto é que as pessoas em média fazem a viagem. O tal tema das matrizes, de origem, destino, entrada, saída, etc. Portanto, os dados, nós podemos obter dados a partir desta rede de Internet of Things. E isto estamos a falar que há toda uma infraestrutura, agora com o lançamento do 5G, etc., vai permitir ainda fomentar e ter mais devices cada vez mais conectados. Primeira camada. Segunda camada, capturar valor a partir desses dados, o que nós internamente designamos por Internet of Value. Ou seja, tecnologias, se calhar a mais conhecida do ponto de vista de palavra, são tecnologias como a blockchain, que me permite, de facto, eu capturar valor. É, se quisermos, a camada transacional. É onde eu vou fazer as minhas transações. Tenho os meus dados e agora preciso de ter por cima destes dados, preciso ter camadas de transações, seja de operações de compra e venda, seja de operações de execução contratuais. Falávamos há pouco como é que eu controlo grandes contratos que são muito complexos. Os blockchains com contratos auto-executáveis permitem fazer este tipo de coisas e, portanto, temos esta segunda camada. E depois há uma terceira camada que nós designamos por camada de, se quisermos, o Internet of Behavior, de comportamento, que é o que me permite, com base nas outras duas, criar novos modelos de negócio em cima disto. Por exemplo, ajustar o meu preço quando há picos. No painel anterior, o professor José Mendes falava de ter portagens inteligentes, ok? É em cima disto, é exatamente isto. E, portanto, o nosso trabalho, no SEI, com várias soluções que nós fazemos, é criar condições para que estas soluções possam aparecer através de produtos nossos ou integrados. Eu gostava de referir também aqui mais um ponto. O tema dos dados. O tema dos dados é um tema muito lato, não se aplica só às smart cities, como é lógico. Eu, a título pessoal, considero esse tema um tema suficientemente importante para ser considerado um tema de soberania. Okay? Não é só os dados pessoais, mas os dados que são gerados numa economia. E por uma economia estou a falar das várias frentes económicas, na saúde, nas finanças, no nosso dia-a-dia, em tudo. É uma questão de soberania. Portanto, é muito importante nós, de facto, termos uma estratégia que nos permita, e não é só fazer negócio a partir dos dados, é, de facto, utilizá-los para nós podermos aplicá-los no desenvolvimento, seja de novas tecnologias, falávamos novamente no painel anterior, que temos que ser inteligentes a fazer a aplicação de dinheiros e não podemos, se calhar, aplicar dinheiro demasiado cedo quando a tecnologia não está aprovada. Tendencialmente concordo, se bem que alguns dos problemas que nós temos que resolver vamos ter que desenvolver novas tecnologias, não necessariamente, isso depois é para os especialistas decidir se Portugal ou não deveria fazê-lo desse formato ou nesse registro. Mas há uma coisa que nós aqui podemos fazer, que é, às vezes, não é necessário desenvolver necessariamente novas tecnologias, mas a integração das várias tecnologias ser pensada de maneira diferente, que dá origem a diferentes soluções e a diferentes produtos. Portanto, este mix tecnológico, como nós designamos, permite-nos abrir novas avenidas e se quiser para eu me fazer entender melhor, uma coisa é está a ver aqueles desenhos de unir os pontos, uma coisa é criar novos pontos, outra coisa é unir os pontos de maneira diferente, de maneira que até hoje nunca foi pensado uni-los daquela maneira. E nós tendencialmente achamos que se eu tenho uma solução no mercado e já foi unida daquela maneira, portanto juntou-se uma série de pontos, é porque já se pensou todas as outras alternativas. Longe disso, longíssimo disso. Outro ponto relevante para concluir, e vou usar aqui o tema do blockchain como exemplo. As tecnologias em si, quando elas aparecem e são novas, mesmo quando não são assim tão novas, têm falhas, okay? E têm problemas. Muitas vezes no desenvolvimento destas soluções e produtos é importantíssimo resolver alguns desses problemas. Não necessariamente todos, mas adaptar a tecnologia à realidade que nós estamos a falar. Por exemplo, uma das nossas soluções, aplicada à área de mobilidade para ajudar as cidades a utilizar a mobilidade para descarbonizar, utiliza blockchain e nós, obviamente, tivemos que resolver a questão
da sustentabilidade da plataforma tecnológica, porque um blockchain, por definição, consome bastante energia, e, portanto, nós alteramos a tecnologia numa componente nossa para ser energeticamente eficiente e ser sustentável, porque se estamos a falar de uma plataforma sustentável, convém que a própria tecnologia seja sustentável, que essa é a outra componente. Quando nós estamos a falar de tecnologia, a tecnologia em si, e daí o tema de nós, no CEIA, sempre que pensamos um produto, pensamos com a tecnologia, com a sustentabilidade no seu core. Ele tem que ser desenhado logo a partir do momento sustentável, ok? As tecnologias que depois vão dar origem ao produto têm que ser sustentáveis per si, ou o mais sustentável possível, ou o suficiente para garantir que conforme elas vão evoluindo, nós vamos podendo capturar as externalidades positivas de torná-la ainda mais sustentável. Tudo isto neste contexto aplicado ao tema das cidades inteligentes para permitir a empresas como a TIP, por exemplo, de desenvolver soluções tecnológicas que satisfaça a população, porque depois quem vive nas cidades somos nós, são as pessoas, não é? E, portanto, tem que haver, de facto, esta vantagem que a tecnologia pode trazer, que é sempre um meio, nunca pode ser um fim em si. Não é? Ao nível do planeamento das redes, do planeamento ainda hoje falávamos aqui de manhã nos primeiros concursos, nos concursos atuais de concessões, que enfim, os dados, a recolha dos dados para desenhar as redes era uma coisa complicada, era uma coisa demorosa, era uma coisa custosa a todos os títulos, e obviamente corre-se o risco de quando acaba o trabalho está automaticamente desatualizado, porque enfim, a realidade evolui continuamente. Eu pergunto, a digitalização e a existência ou a capacidade de recolher em tempo real um volume brutal de dados e combiná-los fora da caixa, não é? Fora de como se costuma fazer, isso facilita, deve ser aplicado, facilita o planeamento das redes e logo facilita a melhoria do serviço que é prestado e a tal descarbonização de que nos preocupa aqui em toda a conferência? Eu não sei se facilita, porque a questão é, depois há mais dados, torna-se mais complexo nós interpretarmos os dados para criarmos informação, para termos insights a partir desses dados, não é? Portanto, há um volume maior. Há uma coisa que eu acho que é relevante. Toda e qualquer solução, do ponto de vista tecnológico, ela deve ser pensada para estar constantemente a ser atualizada e numa realidade que é altamente mutável, porque a realidade evolui e a solução tem que evoluir com ela. Forçosamente, isto é não negociável, porque senão acabamos de a fazer e, como dizia, já está ultrapassada. Portanto, isto é não negociável. Portanto, tem que estar sempre a mudar. Aliás, nós quando desenhamos as nossas soluções, nós temos em mente sempre duas coisas. Uma, as demografias estão constantemente a mudar, portanto, constantemente, não é propriamente acelerado, mas o tema demográfico é um tema, não é? Portanto, temos pessoas com mais idade, no caso português, temos a envelhecer e, portanto, a maneira como nós pensamos as soluções para as nossas populações não pode ser imaginar que vai ser usada, que o grosso da população tem 20 anos. É uma maneira diferente de pensar. Ponto 1. Ponto 2, nós temos que ter noção que as soluções vão... Nós, enquanto pessoas, estamos sempre naquele estado que em engenharia de software nós designamos por newbie. Newbie é alguém que é novato. E, portanto, eu sempre que abro, e pensem nos vossos telefones, nós abrimos o nosso telefone numa app que eu estou habituadíssimo, aquilo tem sempre uma coisa nova, não é? Vem agora mais uma atualização, agora surgiu mais qualquer coisinha. E, portanto, nós estamos num estado constante de newbie, de novato, porque há sempre coisas novas a sair. Aliás, esta semana a grande novidade, apareceu o iOS 16 para os iPhones. Pronto, lá vai tudo novo, não é? Já mudou o ecrã, já mudou isto, já mudou imensa coisa. Vou passar um ano a atualizar. Este é o estado constante. Nós estamos constantemente em coisa. E, portanto, nós quando pensamos as soluções, nomeadamente para o público, elas têm que levar isto em linha de conta. Como é que levam em linha de conta? Pronto, isso depois tem que ser desenhado a nível de produto e de solução e de modelo de negócio. Mas tem que ser levado a nível de conta. Isto não dá, é inescapável, estas duas realidades. Por favor. Pedro. Sim, isto isso é mesmo, uma conversa ou seja, aberta. A única pessoa que seguramente não está certa, e eu no outro dia vi uma futurologista muito engraçada sobre isto, e aquela que diz que o futuro vai ser exatamente assim. As soluções têm que ser elásticas, não é? Claro. Têm que ser elásticas. E um exemplo paradigmático disso são as zonas livres tecnológicas, que vão permitir testar tecnologia em ambiente livre de algumas das restrições normalmente, nomeadamente legais, existem. Okay? E, portanto, tem que ser possível... Vai ser criada, ou está a ser implementada aqui uma Matosinhos, certo? Exatamente. Certo, connosco. No CEIA. É no Porto, portanto, basicamente. É Porto. É a zona, área metropolitana.
existirão... O core em Matosinhos. É verdade, sim, senhor. E o propósito dessas zonas livres tecnológicas, que já agora permitirão também testar soluções em cidades, tornando as cidades verdadeiros laboratórios, não é? É precisamente esse. Ou seja, a legislação normalmente não acompanha a tecnologia. É impossível, não é? Vai atrás, não é? Há situações em que tentou ir à frente e nem sempre resultou bem. Há outras situações em que efetivamente foi feliz, mas nomeadamente em relação à blockchain, por exemplo, não existe ainda uma legislação, digamos assim, específica para a blockchain em Portugal, nem no europeu, mas já temos, no fundo, criptomoedas baseadas em blockchain e outras coisas, não é? Que também estão a atualizar-se, não é? Tornar-se mais sustentáveis, pelo menos uma delas, e, portanto, ou seja, efetivamente as soluções públicas também têm que ser elásticas e têm que ser atentas. Agora, verdade é, e isso é absolutamente certo, hoje em dia, com a quantidade de dados que temos, a quantidade de decisões políticas que podem ser, no fundo, mais sustentadas, mais duradouras, e eu acredito que mais céleres, sinceramente, apesar de tudo, porque a quantidade de dados daquela camada baixa e intermédia são cada vez mais, no fundo, disponíveis e, sobretudo, se nós conseguirmos que os dados gerados a vários níveis sejam disponibilizados de forma aberta e sejam reutilizados, porque há muitos dados disponíveis hoje em dia, no trabalho que a EMA tem vindo a fazer também, que não são reaproveitados. E que são gerados quer pelo público, quer pelo privado, de forma anonimizada, que permitiriam mesmo a sua utilização, até com fins lucrativos, já para não falar de decisões ao nível político e tudo mais. Portanto, estamos, de facto, num momento em que a decisão política pode ser mais sustentada e mais célere. E quando falamos em Smart Cities, isso é uma verdade absolutamente... E, portanto, isto aplicado aqui à nossa questão, que é o que nos interessa aqui, da mobilidade, essa decisão política pode ser, de facto, muito mais fundamentada e com maior aderência à realidade. Mais próxima do cidadão. E de inúmeras formas também. Mais próxima do cidadão. Por favor. Fazendo aqui um bocado a transição para aquilo que é... nós temos que pensar que a mobilidade e a conquista dos utilizadores, no caso do transporte coletivo, faz para aquilo que é a sua experiência de viagem, que não começa apenas quando está na paragem ou quando entra para o veículo. Muitas vezes resume-se ao veículo em termos de leitura, mas começa muito antes disso e termina muito depois disso. Ela começa quando a pessoa toma a decisão, se calhar vou utilizar o transporte público, e pretende obter informação sobre o transporte público, e aqui começam a entrar logo a primeira interação com a tecnologia, através dos sites ou das aplicações, tentando perceber quando é que vai chegar o próximo veículo, às vezes até as características desse veículo, para poder optar, vou neste ou espero pelo próximo, no caso, por exemplo, do metro, se é um veículo duplo ou se é um veículo simples, portanto, que vem menos comprimido. A experiência de entrar no veículo e o tempo de espera na estação e todo esse conforto que é dado, ou numa paragem de autocarro, ou numa doca, no caso do transporte marítimo, todo esse conforto é essencial, a forma como a pessoa vai passar o tempo enquanto aguarda pelo veículo, pelo transporte público, assim, o embarque, o tempo que passa dentro do veículo, o conforto na viagem, e depois não termina quando a pessoa sai do veículo. Termina, assim, na infraestrutura que vai receber essa pessoa, seja a cidade, a devolução à cidade também ainda faz parte da viagem. E, portanto, de uma pessoa sair e ter informação sobre a envolvente do local onde está, sobre ter zonas de conforto para preparar o resto da viagem, para poder pousar um saco abrigado e, se estiver a chover, e vestir um impermeável. E, portanto, a experiência de viagem é completa e tem que ser encarada como completa. E aqui a digitalização pode entrar em praticamente todos estes momentos. Na decisão, na obtenção de informação para utilizar o transporte público, é óbvio, através das várias ferramentas, mas depois também na própria forma como vai adquirir o seu título de viagem, que hoje em dia já não se resume a ter que ir a uma máquina de venda automática para retirar um título, colocar dinheiro e tirar um bilhete em papel, que nós nunca chegamos a utilizar bilhetes descartáveis, usamos sempre bilhetes reutilizáveis, desde a nossa gênese, e hoje em dia já é vendido sob outras formas, sob a forma de aplicação,
e podendo carregar até as assinaturas na vasta rede de vendas que existe, que pode ser um ATM, pode ser um quiosque, pode ser a própria loja, ou simplesmente permitindo a alguém que chegue e que não tenha ainda nenhum título de transporte, poder tirar um cartão de crédito ou de débito e passá-lo junto a um validador e ele descontar uma viagem, que isso também já é uma realidade que o TIP já tem e que o andante já tem para utilizadores ocasionais, nunca permitindo que aquela utilização ultrapasse um determinado valor, que é o valor de um título diário. Mas, ou seja, desculpe-me interromper, sim. A digitalização pode permitir chegar a novos públicos, porque, enfim, as questões tecnológicas, pensamos logo nos mais jovens, não é? Obviamente mais habituados a utilizar os telemóveis e, portanto, a tudo que esteja desmaterializado, mas também pode permitir ir buscar públicos mais exigentes. E reporto outra vez para o que falamos hoje de manhã, quer dizer, o transporte público andam as crianças porque ainda não têm carta, andam os velhinhos porque já não têm condições de conduzir provavelmente e os que não têm dinheiro, pronto. O público mais exigente, até se quisermos do ponto de vista socioeconómico, até se calhar com algum poder aquisitivo e com algum grau de exigência, pode ser captado pela digitalização, por ser uma coisa mais sofisticada, digamos assim, de uma experiência de transporte mais sofisticada, ou não? Eu creio que já é. Eu não tenho essa visão de que o transporte público... Não tenho, e lá está, uma vez mais, pelos dados que nós temos, que nós conseguimos perceber, o número de validações que existem, conseguimos perceber pelas assinaturas que temos mensais o tipo de utilizadores, as idades, onde é que as pessoas entram, onde é que saem. Conseguimos perceber dentro deste universo quantos é que têm assinaturas que são sociais, portanto com a ajuda do Estado para as pessoas, para as famílias mais carenciadas, e percebemos bem qual é o peso disto junto do universo de utilizadores. E, portanto, esta visão de que o transporte público é só para quem não tem condições, ou só para os mais novos, ou para os mais velhos, lá está. É muitas vezes uma percepção baseada muito naquilo que é a nossa própria experiência. E, portanto, como eu não utilizo, eu acho que os outros que utilizam são diferentes de mim, e como eu não estou em nenhum destes nichos, em nenhum destes grupos, são todos que utilizam o transporte público. E, na verdade, não é assim. É um universo muito diversificado, com hábitos muito diferentes, com pessoas de todas as camadas sociais, com todos os níveis de literacia. Eu gostei muito da abordagem e do convite para este evento, quando se disse que era, e estava isso focado logo nos principais objetivos, de melhorar a literacia na área da mobilidade, que eu aí acho que isso é efetivamente isso que falta, é perceber, compreender a mobilidade e melhorar a literacia das pessoas na área da mobilidade. Alguns desses dados que vocês têm para o público, comunicando-os, se calhar era interessante para mudar a imagem que se tem do transporte público e da mobilidade, e com a vantagem de ser uma imagem, de novo, com aderência à realidade e não uma imagem. Hoje comecei a conferência lembrando os dados do Inquérito à Mobilidade de 2017. Sim. Portanto, não está mal, sendo que estamos em 2022 a caminhar para o fim do ano. Deixem-me introduzir aqui uma outra questão, que é esta, ao nível do planeamento das redes, e estávamos a falar disso antes do painel. Sim. E gostava de vos ouvir sobre isso, que é esta. A oferta atual ainda é muito rígida, digamos assim. Portanto, existem as linhas, o metro vai de por aqui para acolá, o autocarro vai por aqui para acolá, para naquelas paragens, com uma determinada cadência. É um pouco como aos semáforos, onde presumo eu que também se aplicarão esses dados. Vai-se numa rua, não está absolutamente ninguém, o semáforo fica vermelho e ficamos ali meia hora, parece meia hora, não é? Não passa um carro, não passa um peão, não passa nada, mas está vermelho e, portanto, nós paramos porque somos cidadãos cumpridores. A existência de dados não pode permitir, não deve favorecer alguma agilidade maior na oferta, quer dizer, para além daquela coisa óbvia, ok, há São João, portanto temos que pôr mais meios na rua, há jogo do Porto, temos que ir mais qualquer coisa ali para a zona do Dragão, etc, etc. Mas uma capacidade, se é que é possível, também se é que os contratos o permitiriam, mas haver essa vantagem? Não só é possível, porque permite de facto, e até contratualmente, fazer previsões com base em dados e
e reorganizar rotas, enfim, rotas não é aplicável obviamente ao metro, mas enfim, outros tipos de transportes, mas como permite soluções a pedido, até para regiões, no fundo, mais isoladas, não é? Em que já existem, no fundo, a disponibilização de transporte a pedido, com mini-táxis ou minivans que estão disponíveis telefonando para quem, no fundo, sobretudo uma população mais idosa que não tem acesso aos centros onde estão cuidados de saúde, etc. Portanto, têm vindo a ser disponibilizadas pelos municípios várias soluções que são considerados que casos de êxito até ao nível globalmente designado caso de êxito Smart City com base nisso, não é? Permitem, no fundo, essas soluções ad hoc, para além de repensar contratualmente o que está em cima na mesa e em vigor. E os dados permitem também, já agora, e numa experiência que pode começar antes da utilização, aplicações que permitam, por exemplo, se eu decidir privilegiar o transporte em bicicleta, desenhar uma rota que me permita ir X tempo em metro, X tempo em autocarro e o resto prossiga em bicicleta. E o meu título de transporte vai permitir tudo isto, garantindo já agora que onde paro e onde tenho zonas intermodais consigo ter acesso à internet, provavelmente gratuitamente, e comprar logo ali o meu bilhete e no fundo, que tudo seja mais ágil e mais prático. Portanto, é uma maior integração, favorece uma maior integração de soluções de mobilidade. Portanto, não ser o transporte público no sentido restrito ou estrito do termo, portanto, andar de autocarro, enfim, e se queremos fazer uma loucura, andamos de autocarro e de metro, mas podemos andar de autocarro, de metro, de bicicleta, de trotinete, a pé, com tudo isso conjugado. É esse salto qualitativo que pode ser dado, não é? Por favor. Que em parte já é feito. Sim. Ou seja, muito aquilo que estamos a falar hoje em dia já acontece e de facto a boa mobilidade é a mobilidade ajustada à viagem que se vai fazer. Se vamos fazer sozinhos, vamos fazer acompanhados, vamos fazer carregados com alguma coisa ou não, e portanto se nos sentimos bem, se nos sentimos mais cansados e portanto ajustar o tipo de viagem ao tipo de transporte, essa é que é a mobilidade efetivamente correta e que pode ser só num modo de transporte ou em modos combinados. E os modos combinados não têm obrigatoriamente que ser só de transporte coletivo ou de transporte individual ou de transporte de partilha, portanto, dos veículos partilhados, como as bicicletas e as trotinetes, portanto, ele pode ser um conjunto de várias formas de transporte. Quando eu digo que em parte já o fazemos, na área metropolitana do Porto já existem, a bilhética andante já incorpora, por exemplo, a agregação num título de acesso a parques de estacionamento para depois poder transitar para o transporte público. Acontece também para desbloquear, por exemplo, parques de bicicletas e, portanto, aquele suporte sabe que aquela pessoa tem acesso e registou-se para ter acesso a uma série de serviços. Estamos a começar a entrar aqui um bocado no conceito da mobilidade como um serviço em que depois poderá haver primeiro utilizar e depois no fim vir a fatura de todos esses serviços de forma o mais económica possível e já otimizados para aquilo que efetivamente se realizou. Muito bem. Pedro Gaspar, ia dizer? Eu só ia acrescentar que este tipo de serviço, de mobilidade como serviço, depois nós podemos acrescentar aqui, ou juntar, colocar aqui mais uma ou duas camadas. Por exemplo, uma das nossas soluções, em que fazemos exatamente aquilo que estava aqui a ser descrito, de incentivar, ou seja, eu consigo ir de A a B com diferentes meios de transporte, mas depois acrescentamos camadas, por exemplo, de sustentabilidade. Há caminhos que são mais sustentáveis, ok? Porque, por exemplo, não só estou a usar transporte público, mas estou a utilizar um determinado pico de hora ou uma determinada altura e de uma determinada rota acaba por ser mais sustentável. É interessante que, em dados nossos, as pessoas estão dispostas a fazer trade-offs de até 10 minutos se a rota for mais sustentável. Okay? Acima dos 10 minutos em cidade, a malta já não acha muita piada. Já dizem, isso já não... Mas até 10 minutos. Ou seja, isto mostra que há, de facto,
disponibilidade e vontade para se fazer estes trade-offs. Outra das coisas que nós acabamos por implementar, e temos feito muito deste trabalho em Matosinhos, testado muito em Matosinhos com isto, é a nossa casa, o nosso testbed, ao fim e ao cabo, é fazer, por exemplo, alguns destes trajetos em que nós medimos as emissões que, por exemplo, são evitadas e utilizamos isso para o passo a seguir, em que dá acesso, por exemplo, ao transporte público com base nas emissões que foram evitadas e passa a ter, por exemplo, um bilhete de autocarro que acaba por ser grátis porque na componente anterior da viagem descarbonizou até um certo momento. O interessante disto é que abre portas desde gamificação, envolvimento da população, criação de literacia. Quanto é que eu descarbonizo, o que é que isto significa, não é? Para a população, o que é que isto significa? Para nós, eu vim de carro, sim, está bem, emiti o quê? Vim a pé, evitei quanto? Nós não temos exatamente noção. E, portanto, toda esta dinâmica ajuda. Eu gostava só de concluir, acrescentar o seguinte, que é, há uma variável que nós temos que levar forçosamente em conta, que é o passo da inovação, a velocidade de inovação. Para termos aqui uma noção, os próximos 15 anos, nós vamos literalmente inovar mais do que desde o início da nossa história. E 15 anos parece muito tempo, mas é o tempo de amortização do investimento num autocarro, o iPhone apareceu há 15 anos, portanto, isto passa num ápice, provoca dois grandes efeitos. Um, eu já falei há pouco, ou eu referi há pouco, que é, nós estamos constantemente naquele estado de newbie, não é? As coisas estão sempre a mudar, sempre a mudar. E há um outro efeito, e é por isso que eu estou a falar, porque no painel anterior falou-se o tema da tecnologia, que Portugal tem que ser racional na aposta das tecnologias. Verdade. No entanto, a tecnologia aparece muito depressa. E, portanto, em 15 anos, sempre a mudar, corremos o risco de ficar à espera constantemente. E gostei muito quando o professor José Mendes há pouco dizia, nós temos que fazer opções, os decisores. E na altura eram carros elétricos, mas agora há hidrogênio. Pois, se eu tivesse ficado à espera dos carros elétricos, agora apareceu o hidrogênio e agora estou à espera que o hidrogênio fique mais simpático e, entretanto, já apareceu. E, portanto, estou constantemente à espera. Há momentos em que nós temos mesmo que avançar, porque a velocidade de inovação é tão elevada que tem a consequência que eu nunca chego verdadeiramente a assimilar a tecnologia, eu, cidadão, a assimilar até aparecer a próxima. Portanto, nós temos que ser muito inteligentes a gerir isto. Isto não vai mudar. Isto não vai mudar. Isto é uma constante, ok? Apesar de ser uma variável. Que é uma constante que vai estar sempre presente. Muito bem, estamos sobre a hora. Alguma questão particular? Que senão eu dava a palavra à senhora engenheira Ana Paula Vitorino para fazer a sua intervenção e depois as finais. Há ali perguntas. Como quiser, tem tempo? É muito rápido. Sim, por favor, desculpe, identifique-se e coloque a sua questão, desculpe. Pronto, eu sobre as Smart Cities, a opinião que eu tenho é que o que se pretende é combinar competitividade com qualidade de vida, para as pessoas que lá habitam. Mas agora a questão dos dados traz questões de sensorização, traz questões de saber a privacidade dos dados. E como é que nós vamos garantir isso? E a privacidade dos dados para as pessoas, mas também a má utilização que pode ser dada pelas empresas. E por isso a segurança dos dados que estão a ser captados me preocupa em termos das Smart Cities. Essa é a minha questão. Muito bem, é uma questão pertinente? Eu posso pegar? Pode pegar. Posso. É muito pertinente. Muito pertinente. Nós, e reparem, vou comentar aqui uma coisa que me aconteceu a mim pessoalmente, a semana passada. Na passada quarta-feira, eu estava a embarcar para São Paulo, a partir de Lisboa, e de repente está tudo muito atrasado. Está tudo muito atrasado, e vem um funcionário dizer-nos que o sistema da TAP estava sob um ataque tecnológico, um hacking, e que basicamente, estavam a resolver e nós já vamos embarcar e isto vai atrasar. A consequência, nós sabemos qual foi, houve dados que foram roubados através desse ataque, dados de clientes. E digo isto com certeza porque os meus foram um dos que foram roubados e a TAP tem vindo a informar os clientes. Ponto relevante no meio disto. Nós temos que ter não só conhecimento tecnológico para impedir que isto aconteça, portanto garantir que as infraestruturas são suficientemente resilientes e temos todo um sistema pensado para nos proteger do ponto de vista tecnológico destes ataques, mas depois o nosso próprio comportamento, nós enquanto pessoas, também temos que ter consciência de como guardar e acrescentarmos camadas de proteção sobre os dados. Permita-me a comparação, porque é muito recente, com este tema da pandemia.
se eu quiser evitar, não é, o tema do distanciamento, da máscara, da higienização, portanto, havia muita responsabilidade do meu lado. O tema dos dados é a mesma coisa. Com quem é que eu opto por partilhar? Quando vou partilhar numa aplicação. E eu não estou a dizer, atenção, que as aplicações sejam simpáticas para eu entender isto. Que quem quer captar os dados, nós temos que ser muito transparentes para o fazer. Aliás, as nossas, por exemplo, a título pessoal, as nossas aplicações são claríssimas. Nós não ganhamos dinheiro a partir dos dados. A gente não comercializa os dados. Isto é muito relevante. Os dados que nós utilizamos, nós explicamos onde é que os utilizamos e o utilizador tem a hipótese não só de aceder a eles, de verificar o que é que nós temos sobre a sua pessoa, como tem capacidade para os eliminar a qualquer momento, a partir de um toque de um botão, se o quiser eliminar. E, portanto, nós temos que, ao fim e ao cabo, ter literacia sobre isto, sermos capazes de entender, nós enquanto cidadãos na nossa vida, okay, de como é que estes dados devem ser geridos. E não estou a falar apenas da aplicação do RGPD em termos técnicos, Sistema Geral de Proteção de Dados, estamos a falar nós enquanto cidadãos, no próprio dia-a-dia, até porque depois acontece uma coisa muito simples. Temos filhos, os nossos filhos, conforme vão crescendo, vão aos YouTubes e vão a este tipo de aplicações e eles próprios já estão a gerar dados. E como é que nós lhes ensinamos? Não usas? Não, se calhar usas, mas usas de uma determinada maneira. Ele vai ter um login no YouTube, mas usa a versão Kids, de miúdos, ou usa a grande? Estão a ver? Tudo isto é muito pertinente e não há uma fórmula mágica. O que nós temos é sermos capazes de explicar aos nossos utilizadores, às nossas populações, quais são as melhores práticas para, de facto, e quais são as perguntas. Para chegarmos às melhores práticas, temos que fazer as perguntas, quais são as perguntas certas que nós devemos fazer para podermos refletir todos em conjunto enquanto sociedade, com as entidades competentes, com o governo, etc., para definir um caminho. Não há aqui, agora, que é ultra pertinente, aliás, eu referi no início da minha intervenção, que para mim é um caso de soberania, atenção, os dados, de soberania nacional. Algum comentário? Sim, por favor. Concordando absolutamente, só acrescentava que hoje em dia também temos ferramentas de anonimização dos dados que nos permitem, de facto, utilizar o valor que os dados nos trazem de forma anonimizada. Eu dou um exemplo de fácil apreciação pública, que é, por exemplo, os tratamentos realizados em certo tipo de doenças, ter a noção de qual é o tipo de resposta que normalmente existe a longo prazo, utilizando dados anonimizados de doentes. Portanto, obviamente que os dados de doentes, ainda por cima são dados sensíveis, nos fazem um bocadinho de confusão logo à partida de serem utilizados. Mas se forem anonimizados, não é? Pessoa X, idade tal, pessoa de idade tal, sexo masculino, feminino, à qual foi aplicado o tratamento Y, isto permite-nos depois reutilizar estes dados de forma inteligente, de maneira a conseguir prever certo tipo de consequência de certo tratamento, não é? Aplicado a políticas de cidades, a mesma coisa, portanto. E eu, para ter acesso a manchas, digamos, de utilização de espaços públicos, não preciso saber os nomes, nem os números de telemóvel dos cidadãos, mas consigo saber onde é que foram geradas mais comunicações num certo dia, que pode ter sido o dia de São João, ou o dia de um jogo de futebol, ou o que é que seja, para colocar ali mais meios policiais. E, portanto, efetivamente, é uma questão a ser gerida com muita cautela e com literacia. E a literacia não deve começar em fase adulta. A literacia, eu estou perfeitamente de acordo, deve começar nas escolas, deve começar até, se calhar, na pré-escola, porque, efetivamente, o acesso à tecnologia hoje em dia começa muito, muito cedo, aos 3, 4, é incrível. E, portanto, tem mesmo que começar essa sensibilização em fase muito tenra, em casa e na escola. E com isto, de facto, construir uma base mais, no fundo, informada, que consiga também ajudar à decisão sobre quais são os dados que eu partilho, de que forma, em que redes sociais, se vou participar em certo concurso porque me dão uma bicicleta, mas fico a saber que vou partilhar o meu e-mail, o meu telemóvel, etc. Será que vale a pena? Se calhar não vale para ganhar. E, portanto, tenho que ponderar tudo isto e, sobretudo, confiar que certo tipo de decisões só conseguem ser tomadas de forma sustentada se eu tiver acesso de forma anonimizada ao valor que os dados geram. Muito bem. Sim, já agora acrescentar alguma coisa? Também, sim, por parte por parte das entidades que geram dados diariamente e que os têm que guardar e proteger, a nossa tentativa é também essa, é aqui um esforço titânico em atualizar em termos de tecnologias para que haja essa proteção, tanto quanto possível anonimizar os dados. É evidente que nem todos conseguem ser anonimizados,
há um veículo, há uma barreira entre a pessoa e o sistema, que é um título de transporte, que é um número, e portanto o que nós armazenamos são números e sabemos em que número, esse número, onde é que entrou, onde é que saiu, a que horas. Obviamente que há dados que, por força daquilo do interesse do utilizador, já não são anonimizados, como sejam as assinaturas mensais, em que tem que dar, obviamente tem que se identificar, mas mesmo assim nós zelamos muito pela proteção desses dados, não só cumprindo aquilo que é um regulamento geral de proteção de dados, mas também tentando ir para além disso e mesmo até nas metodologias internas de trabalho haver essa preocupação de tentarmos trabalhar o mais possível com números e o menos possível com nomes e com identidades. Muito bem. Ora bom, então agradecia-vos, a Ana Marques, Manuel Paulo Teixeira e Pedro Gaspar, pelo tempo que nos dedicaram, pelos ensinamentos e pelo mundo, de facto, de oportunidades, que é absolutamente fascinante. E fechávamos assim este quarto e último painel desta conferência. Presumo que haverá umas notas finais e depois será a senhora engenheira Ana Paula Vitorino a encerrar em definitivo esta conferência. Uma breve nota, é isso, não é? Pronto, portanto, ficamos por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado.